Vamos lá então. Página 107 e 108 do A Sol na Solidão. E ele fala de sede de mudança. Diversas vezes na minha vida senti... Eu tô em live, tá? Só avisando. Pode entrar, pode fazer as coisas. Só pra... Vamos lá. Sede de mudança. Diversas vezes na minha vida senti a necessidade de me reinventar. E sempre que isso acontece, vivo um caos interno, encorajado por uma mudança que vislumbro, mas nem sei por onde começar. Deito na minha cama e tento argumentar comigo mesmo. Grito internamente, claro, que preciso me reinventar. Como se num passe de mágica amanhã eu pudesse acordar completamente renovado, com todas as ideias de mudança bem resolvidas dentro de mim. Se fosse com qualquer outra pessoa, não falaria gritando. Encorajaria que tivesse calma, que deixasse o tempo trazer imagens e sussurros dos caminhos a serem seguidos, que confiasse no processo. Comigo mesmo, porém, o tratamento é outro. Porque somos tão competentes e injustos quando o assunto é autocobrança. Esse olhar tão divino aos outros e tão cruel com nós mesmos é algo que, sem dúvida, precisamos reinventar. Para ser sincero, não gosto da palavra reinventar. Ela me traz um peso desnecessário. Você consegue perceber a bagagem e influência que a palavra reinventar tem? É como se precisássemos descobrir em nós um novo modo de agir. Pensar, voar do dia para a noite. É um pedido de emergência para nós mesmos, mas sem nenhuma aparelhagem e ambulância para nos salvar. Queremos um milagre, pois somos assim, pós-graduados quando o assunto é autocobrança. Sempre urgente, sempre desproporcional. Aconselho a mudança a palavra, substituir por reinvenção, por fazer algumas mudanças. Cuidar mais de mim, experimentar novas rotinas, focar no que é mais importante para mim neste momento. Assim que conseguimos diluir a pressão pela mudança e realmente agir dia a dia sem a cobrança de ter uma ideia genial ou uma transformação divina, onde está a gentileza com a realidade? Somos rotinas, não milagre. Eu já sei o que você está pensando. Ninguém quer se reinventar durante os meses ou anos. A gente quer e necessita se reinventar do dia para a noite. A ideia é genial, a rotina perfeita, a reinvenção que irá nos tirar da tão falada zona de conforto. A mudança que será a nossa virada de chave. Muita cobrança, muitas expectativas, muitas promessas para... Na manhã seguinte, a gente passar a evitar os carboidratos, dormir mais cedo e ler mais páginas de livros na mesa de cabeceira, mas e na segunda-feira que vem, e no mês que vem. Meu conselho na hora de sentir que precisa mudar e chacoalhar uma macieira cheia de emoções que nos habitam é que você procure fazer isso com harmonia. A intensidade com a qual se cobra não é compatível com a velocidade necessária para que alcance seu destino com saúde e que consiga ficar lá por mais do que alguns dias. Propor mudança a nós mesmos sem a gentileza necessária é tão cruel quanto negar água a quem tem sede. Sei que temos sede de mudança, mas é preciso respeitar que nem sempre ela vem com a força de uma cachoeira. Às vezes vem tímida, no ritmo de uma nascente, ou pior, reticente em forma de orvalho. Mas se tenha uma certeza, ela virá. E se você fizer sua parte, não cedendo à pressa, e as outras cobrando, será muito melhor. Aí ele coloca essa página aqui, ó. E se suas imperfeições não fossem motivo para se isolar, mas oportunidades para se conectar com pessoas igualmente belas? Então, vamos lá. Vou reler. E aí vou dar o meu parecer. Solitude é necessária mesmo. Quem tá falando é Mais de Souza. Vamos lá. Sede de mudança. Vou ler mais devagar e vou pausar. Oi, Gabi, tudo bem? É assim, ó. Diversas vezes na minha vida senti a necessidade... Vamos lá. Diversas vezes na minha vida senti a necessidade... Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos voltar.
Sede de mudança. Aí é bom, olha a cobrança já de querer acertar já na primeira parte, né? Já tem uma autocobrança elevada. Será que tem ou não? Vamos lá. Sede de mudança. Diversas vezes na minha vida senti a necessidade de me reinventar. Eu tenho essa ânsia constante, gente. Abre parênteses. Agora estou falando eu. De me reinventar, de tentar melhorar. Eu tenho uma autocobrança muito elevada mesmo. E sempre que isso acontece, vivo um caos interno. A Mayara briga internamente com ela mesma. Sim, isso existe. Não sei se vocês passam por isso, mas eu passo. Eu mesmo me cobro, eu tenho as minhas autocobranças e elas são bem elevadas. Encorajado por uma mudança que vislumbro, mas nem sei por onde começar. A maioria das vezes não sei por onde começar, mas eu quero a mudança. Deito na minha cama e tento argumentar comigo mesmo. Grito, na verdade, né? Porque comigo eu não tenho a paciência que eu tenho com os outros. Eu grito mesmo. Internamente, claro que preciso me reinventar. Como se num passe de mágica amanhã eu pudesse acordar completamente renovada, com todas as ideias de mudanças bem resolvidas dentro de mim. Sim, eu faço listas de coisas que eu quero mudar. Tenho altas listas de mudança, principalmente reverberando na minha parte de trabalho, que eu tenho sempre uma expectativa, que eu sempre coloco um patamar muito alto, que eu tenho que melhorar muito alto na parte de trabalho. E eu sempre acho que eu tô, entregando menos do que eu deveria. Mas no final das contas dá tudo certo. Também tem uma autocobrança comigo também na parte, né, na questão de resolver as coisas além do trabalho. Vou dar um exemplo assim. Comprei um apartamento, tem que estar tudo certo, amanhã. Então eu realmente tenho uma urgência de resolver as coisas muito grande, resolver tudo, em todas as partes. Né, eu tenho 37 anos e ainda tenho esse senso de urgência. Se fosse, por exemplo, eu tô aqui na live com vocês, já tô pensando no show, qual que é a roupa que eu vou vestir, o que eu vou colocar, que horas que eu tenho que sair, que hora que eu tenho que sair certo pra dar certo, chegar lá e tal. E lá tem que ser o melhor show da vida, porque isso. Isso é o instinto, assim, eu tenho esse instinto bem aguçado mesmo. Se fosse com qualquer outra pessoa, eu não falaria, voltei pro livro, tá? Se fosse com qualquer outra pessoa, eu não falaria gritando. Tem umas que eu falo. Encorajaria que tivesse calma, que deixasse o tempo trazer mais sussurros dos caminhos a serem seguidos, que confiasse no processo. Isso eu falo mesmo. Essa frase é muito boa, gente. Que a gente tem que pegar pra gente. A gente tem que ter calma, deixar o tempo trazer as imagens e os sussurros dos caminhos a serem seguidos. A gente tem que ouvir a nossa intuição e confiar no processo. Comigo mesmo, porém, o tratamento é outro. Porque somos tão competentes e injustos quando o assunto é autoconfiança. E autocobrança, quer dizer, mas também autocobrança tem também com essa questão da confiança. Às vezes você não tem a confiança demais, então você se cobra mais. Quando você confia mais, e principalmente nessa intuição que ela fala aqui, deixar o tempo trazer mais sussurros, caminhos a serem seguidos e confiar no processo, você fica com medo e pode até travar o processo certo acontecer, né? Porque você tem que ter autoconfiança e confiar no seu instinto também. E às vezes a gente tem medo. Por medo de achar que aquilo não vai acontecer, a gente monta o nosso esquema, o nosso plano, e na verdade o nosso plano não é os planos de Deus. Então a gente tem que deixar Deus agir. Que eu acho que é esse... Aí ele segue aqui, ó. Esse olhar tão divino aos outros e tão cruel com nós mesmos é algo que, sem dúvida, precisamos reinventar. Para ser sincero, não gosto da palavra reinventar.
ela me traz um peso desnecessário. Você consegue perceber a bagagem e influência que a palavra reinventar tem? E é como se precisássemos descobrir em nós um novo modo de agir, pensar, vai do dia para a noite. Tem gente que fala assim, ah não, você vai ter que mudar isso, vai ter que mudar aquilo. E na verdade, às vezes faz parte do processo que você está vivendo, né? Você não tem que reinventar, você tem que deixar o processo acontecer. Entendeu? Então tem coisas que a gente não entende na hora. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Nossa, mas... E você fica meio perdido, mas faz parte do processo. Então aceitá-lo, sem julgamentos, é a melhor forma. Porque... ele fala que é como se precisássemos descobrir em nós um modo de agir, pensar do dia para a noite. Como se a gente tivesse que, né, sair correndo e descobrir isso, o que é que eu tô fazendo de errado. E na verdade, às vezes é só parte do processo, né? É um momento que vai te mostrar lá na frente qual a diferença de tudo, né? É um pedido de emergência para nós mesmos, mas sem nenhuma aparelhagem e ambulância para nos salvar. Não existe esse negócio, né, de reinventar. Existe você deixar as coisas fluírem. Deixar nas mãos de Deus. Queremos um milagre. Tô falando, gente? Pois somos assim, pós-graduados, quando o assunto é autocobrança. Então, a gente não tem que se autocobrar, a gente tem que confiar no processo. Se Deus quis assim, é porque algo melhor virá. Sempre urgente, sempre desproporcional ao que a gente está vivendo. Então, a gente às vezes quer fazer aquela mudança sempre na urgência, desproporcional, sempre, de uma forma que não é para ser. Então, eu já falei de outro livro aqui que chama Hábitos Atômicos. Ele fala que um pouquinho que você faz por dia já tá bom. E vai acontecer a mudança. Você não precisa ficar falando isso, você não precisa correr atrás, não precisa sabe? Às vezes o movimento demais é só uma forma da gente se enganar com a gente mesmo. Aconselho a mudança, a palavra a substituir. Reinvenção. Acho que talvez é isso que ele fala. Por fazer algumas mudanças, isso aqui pra mim é essencial. A gente precisa fazer algumas mudanças, cuidar mais de mim, que eu acho que isso é o principal dessa página 107, 108, desse livro que ele fala, que é cuidar de si, em primeiro lugar, cuidar mais de mim, experimentar novas rotinas. Eu acho que talvez você tá numa rotina que ela não é parte da sua vida e você se coloca lá, e ela não faz parte da sua vida e você quer viver aquilo numa forma de querer antecipar que as coisas aconteçam. E não é daquele jeito. Você tem que confiar no processo, entendeu? Focar no que é mais importante para mim neste momento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O que é mais importante para mim hoje? Hoje é a entrega do DVD, então eu vou focar nisso, né? Então eu vou experimentar novas rotinas para que isso funcione muito bem, né? Cuidar mais de mim. Quando eu dou atenção ao meu trabalho, às coisas que eu amo, que é o DVD, que é uma coisa que vai me dar mais prosperidade, e com certeza vai melhorar a minha entrega com os meus fãs e meu show, é isso que eu tenho que focar. Então eu vou focar no que é principal, que é na escolha das composições, em trabalhar nas composições. Eu vou focar nisso, não vou ficar dando volta, entendeu? Por exemplo, quando eu quis focar na mudança do meu corpo, né? Eu falei, pronto, e se isso é o foco, então eu vou fazer tudo que for necessário, um pouquinho de cada dia, né? Eu vou dar o meu melhor pra isso. Mas, assim, não deixe, a gente tem que fazer um pouco cada dia, né? E, assim, eu tento, né? Eu observei aqui ainda que nós temos Suspiro Fit, mas nós também temos um bolinho, né? Isso que nem é propaganda. Um bolinho de cenoura, bem calórico. Mas aí hoje eu vim tomando uma vitamina de abacate maravilhosa, que me lembra a infância. Uma vitamina de abacate
Também o abacate é muito bom, né? Uma gordura boa. Então, eu amo vitamina de abacate. Então, assim, eu acho que quando você foca no processo e escolhe aquilo de uma hora para outra, as coisas vão se tornando realidade. E é sobre isso, né? Assim conseguimos diluir a pressão pela mudança e realmente agir dia a dia. Sem a cobrança de ter uma ideia genial. Não precisa ser, você não precisa fazer Gente, o pouquinho que você faz já tá bom, né? Ou uma transformação divina, onde está a gentileza com a realidade. Somos rotina. Estou no meio de uma rotina, né? Tem um show hoje, então provavelmente, por exemplo, não vai dar pra academia hoje, porque eu tenho que focar no show. Mas se for fazer alguma coisa, faço depois do show, mas tipo assim, um yoguinha, graças a Deus a gente tem pessoas que ajudam a gente nessa parte. Pô, se aqui não tiver academia, vou pra academia, sabe? Tomei agora, não tô com tanta vontade de ir na academia agora, mas tipo, se eu não der hoje, vontade amanhã der, eu vou. Até que tudo vire realidade, assim, de fato, vira uma realidade na minha vida. Mas que venha de forma leve, sabe? Eu já sei o que você está pensando. Ninguém quer se reinventar durante os meses ou anos, né? A gente quer a necessidade da reinvenção do dia para a noite. A ideia genial, a rotina perfeita, a reinvenção que irá nos tirar de tão falados anos de conforto, a mudança que será a nossa virada de chave. Gente, isso aí não existe, isso aí é construído ao longo de anos. E é sobre isso, tudo faz parte do processo, é deixar tudo acontecer da forma que Deus quer. Muita cobrança, muita expectativa, isso aqui, ó, orar e vigiar, isso aqui. Tem coisas que não vão acontecer na sua vida por causa disso aqui, ó, que ele fala. Muita cobrança, muitas expectativas, muitas promessas para na manhã seguinte a gente passar a evitar os carboidratos, dormir mais cedo e ler mais páginas do livro na mesa de cabeceira. Imagina segunda-feira que vem. E no mês seguinte? Se você não tá aguentando fazer nem o basiquinho e já tá botando uma expectativa lá em cima e já quer desistir do processo, nem entra no processo, entendeu? Porque você não pode desistir do processo, né? Por falar assim, as maiores carreiras hoje nós temos 11 anos de carreira. Todo dia é uma coisa diferente. Existem problemas reais na nossa vida, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. Se você tá querendo um relacionamento com a pessoa, né? Não é em um mês que você vai estar casado com essa pessoa, gente. E não é na primeira briga, na segunda e na terceira que você vai largar o barco. Não é assim. Tudo é um compromisso e um processo que você vai ajustando, né? E aí, ainda com a rotina, né, de um relacionamento, existem coisas, né, que elas vão se moldando, mas você, tipo assim, essas coisas que as pessoas falam assim, ó, de idealizar um relacionamento e que ele tem que ser daquele jeito, e aí você começa a cobrar e ser cobrada, e você gera muita expectativa na pessoa, a pessoa gerando em você. Imagina, aí você fala, não, vamos fazer assim então. Então nós vamos levar a vida assim.